Olá novamente. Então, retornando do ponto onde paramos, né? Esse é o quarto vídeo sendo gravado a respeito do LibreOffice Writer e eu vou tentar fazer mais uns 3 vídeos, né? Vamos fazer vídeos, tentar fazer vídeos curtos para que não se torne muito chato, né? A visualização desse conteúdo. Então, a primeira parte que nós vamos explorar vai ser a parte de formatação de texto. O que isso significa? Significa que a gente pode alterar o tipo da fonte no nosso texto, ou seja, o formato da letra, o estilo que a gente está trabalhando esse texto, a cor, sombra, posição, espaçamento, ou entre outros recursos que nós temos dentro da formatação de texto. Alguns desses recursos nós temos os atalhos aqui na nossa barra de formatação. Por exemplo, aqui nós temos o tipo da fonte, aqui nós temos o tamanho, podemos colocar em negrito, itálico, sublinhado, sobrescrito, subscrito, trocar fonte, escrever em taxado, a parte de alinhamento. Mas eu vou mostrar onde esses recursos se encontram na nossa barra de menus. Lá no segundo vídeo, eu disse que todos os recursos que nós precisamos trabalhar dentro do Writer vão se encontrar dentro da nossa barra de menus, né? Então, se eu quero de repente formatar todo esse texto, né, todo esse texto que está aqui já pronto para a gente trabalhar, eu posso selecionar esse texto. Um recurso interessante que a gente encontra dentro do Writer é o atalho Ctrl A, né? Então, se eu pressionar a tecla Ctrl A, como eu fiz aqui, eu consigo selecionar todo o meu texto. É um recurso interessante quando a gente tem muitas páginas, né? Ao invés de clicar, segurar e arrastar, o Ctrl A ele facilita a seleção, né? Então, com o meu texto selecionado, eu vou até o meu menu Formatar e vou escolher a opção Caractere, né? Então, vou escolher a opção Formatar Caractere. Vai ser exibida então uma janela e a gente vai começar a explorar aqui na primeira aba, que é a aba fonte. A primeira opção é a opção de família, ou seja, é o tipo da fonte. No Writer ele não tem a mesma fonte que no Word, né? Mas o Liberation Serif é uma fonte muito parecida com o Times New Roman. Então podem utilizar essa fonte sem problema algum, né? sem prejuízo à formatação ou às regras da BNT, por exemplo. Mas temos outras fontes, né? Tem uma Dejavu Sans Lite, ela muda, fica parecendo uma letrinha de máquina de escrever, né? Temos Arial Black, temos uma infinidade de fontes, né? No geral, a gente utiliza essa fontezinha padrão, que é a Liberation Serif. O estilo, que é essa segunda opção, no geral a gente trabalha com o regular. Negrito a gente utiliza apenas para dar um destaque, itálico para palavras estrangeiras, né? Mas esses recursos aqui a gente vai explorar no texto a partir de alguns atalhos que eu vou mostrar depois. E podemos escolher o tamanho da fonte. Então temos aí fontes, por exemplo, desde o tamanho 6 até o tamanho 96, né? São fontes gigantescas. A maioria dos textos que produzimos acabam sendo feitos com fonte tamanho 12, né? Então, quando eu der um OK aqui, por exemplo, agora, todo o meu texto agora foi formatado para um tamanho 12. Observem que haviam 2 páginas de textos e quando eu formatei para o tamanho 12, reduziu para apenas uma página, né? E todo o meu texto agora com um único tipo de fonte, que é a Liberation Serif. Mas não para por aí, né? Vamos continuar trabalhando a formatação desse texto. Então eu vou voltar lá em Formatar, Caractere, e vou explorar a minha segunda aba, que é Efeitos da fonte. Então no Efeitos da fonte eu tenho aqui, por exemplo, a cor da minha fonte, que eu, por padrão, obviamente é preto, mas eu posso, por exemplo, trabalhar com amarelo, né? E olha lá, fica essa cor horrorosa, né? Não dá nem para a gente conseguir ler o texto. Então vou voltar aqui. Então podemos colocar, por exemplo, uma cor personalizada, talvez mais num tom de azul, né? Vamos ver como é que fica a fonte azul. Pronto.
Azul ficou uma fonte mais agradável, né? De qualquer maneira, vou voltar para minha cor preta, que é o padrão que a gente trabalha. A gente tem umas outras opções aqui que eu falo para vocês explorarem com uma fonte maior, que é o efeito de sombra, contorno. Se eu fizer aqui, talvez vocês não vão visualizar esse efeito de uma forma a entender isso daqui. Então, eu aconselho vocês a aumentarem o tamanho da fonte, uma fonte 20 ou 30 até, e explorarem os efeitos de contorno e sombra e ver o que acontece. Tá? Aqui, nós temos esse efeito de sobrelinha. O que acontece com a sobrelinha? É aquela linhazinha que fica em cima do texto. Olha. Então, eu posso fazer uma sobrelinha simples, posso fazer sobrelinhas duplas, posso fazer traços, né? Posso trocar a cor dessa sobrelinha, por exemplo, colocar uma sobrelinha vermelha, né? Vamos achar a sobrelinha aqui, colocar a cor vermelha e dar um OK. Veja, todo o meu texto agora tem uma sobrelinha vermelha, né? Formatar, vamos voltar aqui para o caractere, vamos tirar essa sobrelinha. Então eu tenho diversos tipos, né? Tem ondas, né? Tem N formatos. Existe o taxado. O taxado é uma coisa interessante, que eu particularmente nunca vejo um texto taxado. Onde vocês vão encontrar textos taxados são em leis. Então, se vocês procurarem qualquer lei, vocês vão encontrar alguma lei que ela vai estar nesse formatozinho aqui, ela vai estar riscada. Isso significa que já houve uma outra lei que é melhor que ela ou que derrubou essa lei. Enfim, mais um recurso aí que vocês podem explorar. Então eu vou tirar meu taxado aqui. E temos o sublinhado, né? Então tem um sublinhado simples, né? O sublinhado é aquele sublinhado que a gente já está acostumado a fazer na formatação do texto. A vantagem da gente explorar por aqui é que a gente também pode trocar a cor desse sublinhado, por exemplo, colocar um sublinhado em amarelo, né? Não sei se vocês vão conseguir observar pelo vídeo, porque é um pouquinho claro. Mas nós temos uma outra opção com o sublinhado, que é o de sublinhar apenas palavras individuais. Ao invés de eu sublinhar o espaço em branco entre as palavras, eu consigo marcar essa opção e observem que o texto vai ficar sublinhado apenas nas palavras. Fica um efeito interessante, né? Mais limpo, né? Mais organizado em relação à produção textual de vocês, tá bom? Então tá aqui um outro recurso que a gente consegue explorar. Eu vou desmarcar aqui, vou deixar sem nada novamente. E vamos continuar explorando a nossa função de formatação de caracteres, né? Aqui eu tenho a posição, por exemplo, sobrescrito, normal e subscrito, né? Então, o subscrito é quando eu quero escrever abaixo da minha palavra. Geralmente a gente costuma utilizar muito isso daqui em produção matemática, né? Então, se eu quiser escrever, por exemplo, 2 na base 10, então eu posso escrever o 2 em normal e escrever o 10 como subscrito, né? O sobrescrito é o contrário, o sobrescrito é acima, então eu posso escrever, sei lá, 2 elevado a 10, então eu posso escrever 2 como normal e escrever o 10 como sobrescrito, então seria um 2 elevado a 10. Então, mais um recurso para vocês poderem explorar aqui. Aqui embaixo eu tenho esse recurso de espaçamento, onde eu aumento o espaço entre os meus caracteres. Por default, quando a gente cria um documento, o espaçamento é 0. Tá? Mas a gente pode criar um espaçamento um pouquinho maior. Observe que conforme eu aumento o espaço, as minhas letras vão ficando mais distantes umas das outras, né? Inclusive os espaços em branco. Tá? E por fim, nós temos aqui a rotação. Essa rotação aqui ela vai inverter o nosso texto, né? Então, olha só, quando eu coloquei 90 graus, olha o que aconteceu com o meu texto. Meu texto foi escrito em 90 graus, foi escrito de lado, né? É um recurso interessante, dependendo do tipo de texto que você está querendo produzir, se você está querendo colocar um comentário, funciona bem. É um recurso que a gente costuma utilizar muito em tabelas, né? Se vocês forem, depois quando a gente for explorar as tabelas,
é um recurso que funciona bem com a parte de tabelas. Vou voltar a rotação aqui para 0 graus. E pronto. Esses são os recursos básicos da formatação de caracteres. Eu vou voltar com um outro vídeo onde onde nós vamos explorar a parte de formatação de página e formatação de parágrafos. Até mais.